pessoal, tudo bem? Mais uma lição aqui da EBD, hoje com a nossa lição número 3. Nós estamos vendo, justamente falando, né, sobre o tema tão importante que é o avivamento, né? Um tempo em que nós estamos vendo muitos cristãos, né, desanimados, às vezes vivendo uma vida simplesmente por viver, né? E a gente sabe a necessidade desse avivamento. O que a gente tem observado, né, é que Deus ele tem agido na história com muitos avivamentos, né? No Antigo Testamento, nós vimos na aula anterior, nessa aula, agora nós vamos ver o avivamento que começa com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto no Antigo Testamento, né, a gente via que Deus ele trazia essa mensagem para o povo de Israel, nesse tempo, né, no nosso tempo, esse avivamento ele dá início com o Senhor Jesus, mas ele simplesmente é um início tanto para o povo de Israel que não recebeu a mensagem até hoje, como para nós, né, os gentios, aqueles a quem o Senhor abriu a porta e então essa palavra maravilhosa chegou até nós. Então a gente vê, né, a passagem bíblica que se encontra lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Esse foi o primeiro avivamento, mas os avivamentos, eles seguiram na história. E é por isso que o nosso tema geral é Senhor, aviva, né? É justamente pedir para que o Senhor avive a obra dele, a igreja dele, as nossas vidas. É disso que se trata esse primeiro trimestre. Bom, pessoal, falado tudo isso, vamos aí, né, ao nosso tema, o avivamento no Novo Testamento, o nosso texto áureo. Eu vou pedir a você, por favor, que deixe aí, né, a sua curtida, comenta abaixo, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Deus, amém? Então, o nosso texto áureo, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4,10. A verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. O nosso texto bíblico se encontra em João 4, de 7 a 15. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Nossa palavra-chave, Novo Testamento. Nosso primeiro tema e subtemas, o avivamento nos evangelhos. E aí a gente tem começando com João, Mateus, Marcos e Lucas. Como o avivamento é nos evangelhos, eu destaquei aqui que a palavra evangelho quer dizer boas novas. Cristo trouxe as boas novas de salvação. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. É a mensagem de salvação para toda a humanidade e para Israel, o povo escolhido. Claro, porque a gente já sabe, né, que Deus, no passado, ele falou de muitas maneiras, né? Falou ao povo
através dele próprio, né, da sua palavra, usando os profetas, usando os juízes, usando, né, no último momento o próprio seu filho, né, que veio no momento oportuno para justamente trazer essa mensagem. E de todas as formas que o Senhor Jesus, que Deus, né, usou para entregar a mensagem, o povo ele foi resistente a essa palavra, né, não aceitando. E aí a gente para e pensa, será que é diferente hoje? Com certeza que não, né? A gente vê que as pessoas, elas vão, ou quando elas aceitam o Senhor Jesus, é uma coisa assim muito, né? A gente não vê um avivamento, sabe? Aquela coisa, aquela explosão de pessoas recebendo a Jesus, de pessoas tendo a sua vida transformada. Inclusive a gente mesmo, né? Orando por nossas famílias, orando por nossos amigos, e quanto tempo a gente passa, né? E claro, a gente tem que ter paciência, a gente tem que colocar diante de Deus, porque Deus está fazendo a obra. Mas não é aquele avivamento como eu acabei de falar, né? Uma coisa que acontece que fica, né? Que ficamos estupefatos de como o Espírito Santo vem e quebranta os corações. Então aqui é livro, o primeiro evangelho, que é justamente João, escrito entre 80 e 95 depois de Cristo, tem uma abordagem diferente dos outros 3 evangelistas. Daí ele não é considerado um evangelho sinótico. Então, por esse motivo que ele aqui entra como o primeiro, né? Então nós temos os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Só que a gente começa com João. Por quê? Porque esses 3 aqui são os sinóticos e esse aqui é o único que não é. Esse aqui, João, né, é ele que fala sobre a divindade de Jesus, né? Ele dá essa abordagem. Já os livros sinóticos, essa luneta que eu deixo aí, nessa lupa, é justamente aquela, dando aquela ideia, né? Aquilo que a gente vê de golpe, que é justamente a palavra, o significado dessa palavra sinótico, né? É ver de golpe. Aqui eu destaquei, né, alguns sinais que o livro de João ele traz para nós, que é justamente os sinais da glória e da divindade de Jesus, que o autor ele coloca aqui, e esses pontos que eu achei interessante, né, para a gente compartilhar, que são 7 sinais. O primeiro, que é a transformação da água em vinho, em Caná, né? Aí você tem as passagens bíblicas, você pode dar uma conferida. A cura do filho de um oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, que estava enfermo já há 38 anos, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 homens, fora homens e crianças, no capítulo 6, Jesus andando sobre o mar, a cura de um cego de nascença, e o 7, que é a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Então a gente vê que João, ele abrange bastante essa questão aí, né, dos sinais, dos milagres, de quando Jesus ele fala, né, quem ele é, ou seja, da divindade de Jesus. É disso que trata-se mais o livro de João. E aí a gente também tem aqui, olha, os 7 sermões. Então, o sermão de Jesus a Nicodemos, em que ele fala sobre o grande amor de Deus pela humanidade, a salvação ou condenação, que está no capítulo 3, de 1 a 21. A pregação de Jesus à mulher de Samaria, quando ele revela-se como Messias. Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Jesus declara-se o pão da vida para os que nele creem. O ensino de Jesus no templo causa dissensão entre os judeus. O 6º sinal, né, sobre o sermão, Jesus declara-se como a luz do mundo. E ainda, por último, Jesus apresenta-se como um bom pastor no capítulo 10. Nós temos, né, como eu falei aqui, as declarações de quando Jesus disse quem ele é. E aqui ele começa dizendo, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O 2º, Jesus declara a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. 3º, Jesus declara que dá a sua vida e ninguém a tira dele. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. 4. Jesus declara que é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará sua vida pelas ovelhas. Jesus declara que é a ressurreição e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 6. Jesus promete outro Consolador. E ele diz aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E por último, Jesus declara ser, a videira verdadeira, que está lá no capítulo 15, no verso 1. E por fim, o mais maravilhoso e o grande sinal, que é a ressurreição corpórea de Jesus como sinal supremo e a prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que está lá em 20, verso 31. Ele, sendo Deus, fez-se homem e habitou entre nós para vivenciar a realidade do ser humano sob o domínio do pecado. João 1,14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, então João, o que a gente vê é que João ele teve a revelação do Espírito Santo de Deus quando ele revela no seu evangelho a divindade de Cristo, através de outros livros da Bíblia, como o livro de Romanos, por exemplo, que fala, vários livros, claro, mas Romanos que se aprofunda mais, confirmando aquilo que João coloca, os atributos de Deus, que são justamente a onisciência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade, a eternidade. E aí você vai ver, tanto no livro de Romanos, como no livro de Hebreus, como no livro de Mateus, confirmando todas essas questões. Então, João ele viu de perto, e por isso ele então, no seu livro, ele fala ou ele aborda mais profundamente essa questão da divindade, de Cristo. O avivamento de Mateus, aí eu destaquei aqui, que Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. Ele é considerado o evangelho do reino ou o evangelho do reino e do Messias. A expressão reino dos céus, reino de Deus, aparece mais de 30 vezes no seu texto. E aí a gente vê aqui, Mateus 4, 13 a 17, diz: e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz aos que estavam assentados na região e sombra da morte. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você vai ver várias vezes o livro, o Evangelho de Mateus com essa expressão. E ainda nos versículos, João 11, que diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isaías 42, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Então, primariamente, o objetivo do livro de Mateus, como a gente viu aqui algumas passagens bíblicas, é revelar, não somente aos judeus, como também ao mundo, que Jesus, ele é o Messias prometido. Só que, como a gente vê aí na palavra de Deus, ele veio para o que era seu, os seus, mas eles não o receberam. A gente sabe que em vários momentos eles tentam capturar o Senhor Jesus. Há momentos em que o Senhor Jesus, ele não tendo culpa nenhuma, mas os próprios judeus, eles preferem um assassino, quando tem que fazer uma escolha entre escolher um assassino para estar livre ou escolher o Senhor Jesus. E eles então optam por um assassino, por um homem mau, um homem que era conveniente que estivesse na prisão, mas como fazia parte da cultura deles, então eles escolhem justamente Barrabás.
né? Então veja que o tempo todo eles estão negando o Senhor Jesus. E Jesus ele veio justamente, né, para os seus, mas eles não o receberam. E aí também, pessoal, a gente vai agora para Marcos. Marcos eu separei aqui que o Evangelho de Marcos inclui-se entre os evangelhos sinóticos, né, um dos três, semelhantes ou com a mesma visão dos fatos narrados nas Escrituras sobre o ministério terreno de Jesus. Foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo, segundo se entende, foi dirigido aos romanos. E aqui também eu separei algumas passagens bíblicas que está aqui. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não com como os escribas. Já o livro de Marcos, né, se entende que ele foi dirigido aos romanos, mas ele retrata o Senhor Jesus como servo, né, em três aspectos, que é o aspecto servo vencedor, um servo sofredor e o servo triunfante. E aí eu destaquei também para facilitar aqui, né, o entendimento. Nesse primeiro aspecto, né, que é o servo vencedor, aqui eu destaquei que ele foi vencedor sobre as enfermidades, curando leprosos, e aí você pode verificar nessas passagens bíblicas. Também paralíticos, cegos, deficientes, com hemorragia crônica e outras diversas doenças. Então Jesus ele atuou sobre as enfermidades, os demônios, forças da natureza. Nos demônios a gente vê em 21, 21 a 28 que ele foi vencedor sobre os demônios, ele libertou o endemoniado de Cafarnaum. Com relação à natureza, ele acalmou uma grande tempestade, ele andou sobre o mar, ele acalmou outra tempestade e ainda Jesus é vencedor sobre a morte, pois ressuscitou a filha de Jairo. E já como servo sofredor, eu destaquei essa passagem bíblica aqui, que diz: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não faça alvoroço entre o povo. Destaquei aqui que depois da última Páscoa e da Santa Ceia, Jesus foi preso injustamente. Então veja aqui, incitaram a multidão para pedir a morte de Jesus e a libertação de um ladrão homicida chamado Barrabás. E ainda no 15, de 1 a 20, né, entregue aos soldados romanos, Jesus sofreu grande humilhação, cuspiram no seu rosto, feriram e colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Por último, esse terceiro aspecto, que é o aspecto de servo triunfante, aqui eu destaquei, né, que Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou triunfante sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o maligno. E ainda Marcos 16 que diz: porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Então Marcos, o relato do livro de Marcos é justamente, né, esses aspectos daquilo que Jesus foi, né, no sentido do servo, sempre servo, mas um servo que venceu, né, um servo que sofreu, mas um servo que triunfou sobre o pecado, né, sobre a morte, sobre as doenças. Ou seja, Jesus, ele ressuscitou, ele triunfou em todos os aspectos possíveis e inimagináveis, né? Completamente. Jesus triunfou, Jesus venceu. Então a gente começa, né, falando sobre agora o Evangelho de Lucas. E aí no caso eu destaquei que Lucas ele é considerado pelos estudiosos o Evangelho do Filho do Homem. Você vai ver lá em Lucas 19:10. Lucas, que era o médico amado, lá em Colossenses 4:14, tem um interesse e o cuidado de buscar informações e detalhes de aspectos bem humanos de Jesus. Então, Lucas, né, que tanto escreve o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos. Então, ele conhecido como médico, né, um médico amado,
que a gente vai ver também, né? Ver lá em Colossenses. Enquanto João, ele relata a respeito da divindade de Jesus e Marcos fala sobre os milagres, Lucas, ele já vem falando a respeito da humanidade de Jesus, né? E é isso justamente que a gente vai ver aí em alguns tópicos. No caso de Lucas aqui, o avivamento com júbilo nos corações e o avivamento com o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. E aí a gente vê, né, júbilo nos corações, que a partir do anúncio do nascimento de Jesus, o avivamento começou com louvores a Deus. Lá em Lucas 1, 67 até o 75, aqui diz que, lá na Bíblia diz que Maria entoou um hino de adoração ao Senhor. E Zacarias também cantou um belo hino exaltando a Deus. Esse hino de adoração que Maria cantou, que Maria entoou, é o famoso Magnificat. Tanto Maria quanto Zacarias. Zacarias, marido de Isabel, que é justamente a prima de Maria, né? Que teve ela, Isabel, João e Maria, Jesus. Ainda aqui, né, o avivamento com o nascimento de Jesus, o Salvador no mundo. Jesus nasceu em meio a uma viagem do seu pai adotivo e da sua mãe. E aí lá em 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja que Lucas, ele relata justamente Jesus como esse que veio para salvar o mundo, né? Ele fala de Deus, de Jesus, como Filho do Homem, mas também como Filho de Deus, com essa mensagem poderosa daquele que é o Salvador. E como lá em Romanos, né, no capítulo 1, no verso 16, Paulo, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí nós vamos para a nossa sinopse. O Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Então a gente vai para o nosso segundo tópico, que é o avivamento em Atos dos Apóstolos. O primeiro sendo o avivamento na igreja primitiva e o segundo a descida do Espírito Santo. E aí eu destaquei, né, o avivamento na igreja primitiva, que o livro de Atos dos Apóstolos também é chamado de o livro dos Atos do Espírito Santo. Foi escrito cerca de 63 depois de Cristo e registra a história da igreja primitiva nos primeiros 30 anos do seu desenvolvimento após a ascensão de Jesus. Coisa mais interessante, porque Jesus esteve ali, né, com os homens, né, com esses escritores dos evangelhos, pessoas comuns, pessoas normais, mas pessoas que tiveram aí esse contato com o Senhor Jesus, pessoas que foram testemunhas, né, testemunhas oculares, pessoas que estiveram aí com conhecimento de todo o trajeto da vida de Jesus, até Jesus, né, começar com a sua pregação, né, a sua missão, quem ele era, o que ele veio fazer, a que ele se propunha, né, qual a sua mensagem, qual o objetivo dele estar aqui, todo o sofrimento que é relatado, né, como nós vimos agora sobre a questão dele ser um servo, mas um servo triunfante, né, o Jesus que sofreu não somente pela mão dos judeus, mas também dos romanos, foi humilhado, por mais que não se visse culpa nele, mas a culpa estava sobre ele. E ele levou sobre si toda a culpa do mundo, né? A minha culpa, a sua culpa. Então, essa é a mensagem dos evangelhos. Então, veja que em um dado momento, quando não há escapatória, mas a gente vê que a passagem bíblica, o próprio Senhor Jesus diz: olha, a vida que eu tenho, eu a dou. Ninguém tira de mim.
eu dou essa vida, mas eu também torno a tomá-la. E é justamente o que a gente vê, né, quando o Senhor Jesus, ele foi entregue para ser crucificado, porque assim tinha que ser, né? Se Jesus não tivesse sido crucificado, se Jesus não tivesse sido morto, se Jesus não tivesse ressuscitado, você e eu não teríamos a esperança, você não estaria aí do outro lado escutando essa mensagem e eu tampouco estaria aqui com a esperança e com a alegria de poder falar com tanta certeza daquilo que o Senhor Jesus fez e de que Ele é o meu Salvador, como com certeza você também aí tem o mesmo pensamento, a mesma crença, né? Por quê? Porque Jesus é o Salvador do mundo, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou. Mas falando de Atos, veja bem, tudo isso que aconteceu, né? O Senhor Jesus ressuscitou. A princípio era uma grande tristeza, né, para o mundo, mas acontece que ele não estava naquele túmulo. Ele simplesmente, né, saiu dali em triunfo, em vitória. É isso que a Bíblia fala, é isso que a palavra de Deus relata. Então, quando o Senhor Jesus fala aos seus seguidores, olha, se alegrem porque eu estou aqui, né? Tanto que o Senhor ele chega para os seus apóstolos, né, para os seus discípulos, e ali ele sopra, né, o Espírito sobre aqueles que estão ali naquela casa, tanto que é aquele momento em que Tomé fala, mas como é que eu vou saber? Né? E aí Jesus mostra, né, toca aqui, toca aqui do lado, e ali Tomé, né, quando o Senhor Jesus disse, olha, bem-aventurados é aqueles que não precisam ver para crer, não é? E muitos hoje precisam, querem ver, mas eles não vão ver nada, porque tudo é pela fé. Então, bem-aventurado é aquele que não precisa ver, mas que crê no poder de Deus. Então, veja que Atos, né, foi um momento da experiência desses cristãos primitivos. Então veja como era tudo muito fresco, né? Tudo muito novo, como eles estavam ali e como, né? Depois desse recebimento do Espírito Santo, que eles receberam esse poder para testemunhar, para pregar, para espalhar essa mensagem de salvação ao mundo. E foram esses homens, esses poucos homens, né? Porque o Senhor Jesus não estava mais aqui, mas o Senhor Jesus disse, olha, eu vou mandar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai estar com vocês para sempre. O Espírito Santo de Deus habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? E aí, pessoal, eu destaquei aqui, né, em Atos 1:5, que diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. É o que diz lá em Atos 1:5. E aí, então, a gente vai para a descida do Espírito Santo, né? Essa recepção, como o Senhor Jesus disse que mandaria. E aí diz aqui, a chegada do batismo do Espírito Santo registrada em Atos 2 foi o cumprimento da promessa de Deus, 835 anos antes de Cristo. Então, aleluia, porque a promessa de Deus se cumpre, né? Amém, aleluia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Sinopse 2. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Terceiro e último tópico, o avivamento nas epístolas. Primeiro, nas epístolas de Paulo, segundo, nas epístolas gerais ou universais, e terceiro, no Apocalipse. E aí eu destaquei aqui, pessoal, na epístola de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 13 dentre os 27 livros do Novo Testamento. Foi transformado em pregador e apóstolo e doutor dos gentios, que está lá em 2 Timóteo 1:11. Já já a gente vai ler. Ele escreveu 9 cartas a 7 igrejas. Lá em 2 Timóteo 1:11 ele diz, né? Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. As cartas de Paulo estão divididas em 3 categorias, que são as cartas eclesiásticas, as cartas da prisão e as cartas pastorais.
E agora a gente vai ver, né? Destaquei aqui algumas questões para vocês terem aí, né, no slide, caso você queira. Né? E diz assim, as cartas eclesiásticas, que foram dirigidas às igrejas, né? Claro. A primeira, né, aos Romanos, que foi escrito a 57 depois de Cristo. É a carta mais longa e mais profunda. O tema de Romanos é a justificação pela fé, que está lá em capítulo 5, no verso 1. Em 1ª e 2ª Coríntios, que foi escrito 55 e 56 depois de Cristo, Gálatas 49 depois de Cristo, e Paulo traz uma mensagem soteriológica mostrando Cristo, o grande Salvador. E ainda em 1ª e 2ª Tessalonicenses, que foi escrito 51 e 52 depois de Cristo, com o tema da volta de Cristo, a mensagem escatológica plena de esperança e avivamento. Nós temos as cartas da prisão, que no caso aí são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas foram escritas por volta de 62 depois de Cristo, sendo que Filemon foi uma carta mais pessoal. Né? Em Filipenses, Paulo demonstra sua profunda alegria, mesmo na prisão, sendo chamada a Epístola da Alegria ou Epístola do Sorriso, a qual, né, um versículo bem conhecido, que é o Filipenses 4,4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos, ou alegrai-vos, né? Alegrai-vos. E também são as dirigidas a pastores ou líderes de igrejas, a saber, a 1ª e a 2ª Timóteo e Tito, que foram escritas 65 a 67 depois de Cristo. Paulo também dá ênfase às qualidades que devem ter os que desejam um ministério. Então aí Paulo ele é bem específico, né, dizendo justamente, se você deseja o ministério tanto pastoral como diaconal, né, você então aqui tem uma lista a qual você deve seguir essa lista, justamente porque distinguiria, né, aquelas pessoas justamente das demais, né, de demais atitudes que no caso era exigido, né, para uma pessoa que estivesse à frente num desses ministérios que eram tão importantes na igreja, principalmente naquele tempo quando a igreja ainda estava começando, pessoas estavam se achegando, mas pessoas que precisavam, né, ter um exemplo, ter uma direção, ter a certeza de que se estavam, né, ou não agindo, fazendo a coisa de maneira correta e agradável ao Senhor. Essa segunda aqui são nas epístolas gerais, também conhecida como epístolas universais. Essas epístolas são em número de 8. Os seus ensinos, aparentemente sem cunho avivalista, ensina sobre a verdadeira vida cristã. Então a gente tem aqui Hebreus, que foi escrito 67 a 69 depois de Cristo, e revela a supremacia de Cristo, da nova aliança em relação ao Antigo Testamento, alertando para o perigo da apostasia. Tiago, que fala justamente a respeito da salvação, de como deve ser o proceder na vida cristã, ele aborda muito essa questão da fé, né? Falando sobre as obras e a fé, né? E se você não tem as obras, a sua fé é morta, né? Porque não tem como você ter fé e não ter as obras. Então, o livro de Tiago, ele vai falar muito nessa questão. Pedro, ele fala muito sobre a questão, né, do valor da fé, do sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala a respeito da esperança, do amor, da santidade, justamente porque ele coloca essas qualidades ou essas atitudes como sendo indispensáveis para um avivamento espiritual. E ainda, 1º, 2º e 3º a João, o discípulo, né, o discípulo do amor, né, o apóstolo, do que fala muito sobre o amor, que fala muito da importância de amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao seu próximo. Então, basicamente, é sobre essas questões que você vai ver a respeito dessas epístolas, né? Essas cartas também falam a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas, e ele é muito veemente no que ele fala em relação ao amor, porque sem o amor ao próximo, é como se essa pessoa fosse um homicida, porque não tem como você amar a Deus e odiar o seu irmão.
Então João ele fala muito, ele é muito enfático nessa questão. E por último, Judas, que foi escrito entre 70 e 80 depois de Cristo e que fala muito a respeito da fé. Ou seja, Judas com apenas um capítulo, mas fala justamente dessa batalha que é a qual a gente precisa realmente lutar com todas as nossas forças, com tudo aquilo que a gente crê pela fé, né, que foi dada aos santos. Então é continuar firme, não desistir, seguir aí realmente crendo e não abaixando a cabeça, não desistindo, seguindo em frente. Então Judas ele fala muito a respeito desse tema sobre a questão da fé. E por fim, Apocalipse, né? O avivamento no Apocalipse. Eu destaquei aqui o último livro da Bíblia, escrito 90 a 96 depois de Cristo, a revelação do Cristo glorificado, capítulo 1, a revelação de coisas passadas, 1:19, a revelação de coisas em relação à igreja, capítulos 2 e 3, e em relação às nações. A grande mensagem do avivamento é o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, para a entrega de galardões e as bodas do Cordeiro na união eterna entre Cristo e a sua noiva. E ainda destaquei aqui, né, Apocalipse 1, 7, 8. E aqui, por exemplo, 2 Coríntios 5:10 que a gente lê, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bem, e como nós estamos falando aqui sobre o avivamento no Apocalipse, o versículo aqui é Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus, né? Esse é basicamente o maior avivamento, né? O qual nós aguardamos, nós esperamos, mas para isso também é muito importante que cada um de nós estejamos preocupados em agradar ao Senhor, a buscar essa santificação, como a Bíblia diz, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que a gente, né, busque, que a gente permita que o Espírito Santo nos ajude a estar, né, realmente desenvolvendo essa vida de santidade. Amém? E aí, gente, a nossa sinopse diz: o avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. E agora, claro, vem, né, algumas ideias aí para os professores. Se você é professor, você dá uma pausa e dá uma lidinha, tá bom? E por fim, pessoal, a nossa conclusão que diz: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Amém? Então, pessoal, é isso. Chegamos a mais um final de uma lição. Eu espero que tenha sido bênção na sua vida. Não esquece de deixar sua curtida, comenta, compartilha. Vamos espalhar a palavra de Deus. Amém? Então é isso, pessoal. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.